Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, mais uma vez aqui do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula excepcional da nossa formação geral básica com o seguinte tema. Olha só esse tema que interessante. Emancipação política do Brasil, ou seja, o nosso processo de independência. Como ele se realizou, não é? O que está por trás de tudo isso. Esse conteúdo você já estudou, inclusive lá no ensino fundamental. Hoje é hora de recordar, de aprofundar e de consolidar este tema. Vem comigo. Olha só. Vamos esclarecer esse contexto porque ele é muito importante. Olha só. Pessoal, Napoleão Bonaparte dominava a Europa. Napoleão Bonaparte domina a conjuntura militar e econômica da Europa. E aí ele estabelece o bloqueio continental. Ele quer se fortalecer no continente e impedir a sua principal rival, a Inglaterra, de continuar comercializando, de continuar sendo rica e forte, próspera. Então Napoleão Bonaparte, com o bloqueio continental, vai impedir os demais países da Europa de negociar com a Inglaterra. Portugal é um dos países que descumpre isso. Então Napoleão Bonaparte parte para a invasão portuguesa. E o que acontece? Com apoio da marinha inglesa, a corte, a família real portuguesa, não é? Mais ou menos aí 10 mil pessoas embarcam em direção ao Brasil. É a fuga da família real portuguesa para o Brasil. E a partir deste momento, o Brasil nunca mais voltaria a ser uma simples colônia. É por isso que o ponto inicial da emancipação política do Brasil reside no 1808, na vinda da família real para o Brasil. Tudo certo? Se você não lembra detalhes da era napoleônica, logo após a Revolução Francesa, do bloqueio continental, eu te convido a pesquisar e aprofundar sobre esse tema, porque ele é importantíssimo. Tudo bem? Ótimo. Após isso, precisamos entender que, mesmo com a corte, a família real estando no Brasil, em um determinado momento, eles tiveram que voltar para Portugal. Porque, com a queda de Napoleão na Europa, abriu espaço para a reorganização das monarquias absolutistas europeias. E em Portugal estava acontecendo a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Então estava tendo um desgaste em relação a Portugal. Em 1820, essa revolução, a Revolução Liberal do Porto, exigiu o retorno imediato de Dom João VI e a revogação das medidas que beneficiavam o Brasil. As cortes portuguesas tentaram humilhar Dom Pedro, rebaixando a sua autoridade e buscando restaurar o Brasil à humilhante condição colonial. Ou seja, após o retorno da família real para Portugal, porque se Dom João não voltasse, ele ia perder o trono, ele deixa aqui o seu filho, o príncipe Dom Pedro I. O príncipe Dom Pedro I começa a receber pressão de diversos setores da sociedade brasileira, principalmente as elites, para a emancipação. Porque o objetivo das cortes portuguesas, o objetivo das cortes de Lisboa, eram diminuir o poder de Dom João e recolonizar o Brasil. Podemos dizer que estava se formando ali em Portugal uma monarquia que iria ser parlamentarista. Estava caminhando para isso, reduzir os poderes do rei e controlar com poderes reais reduzidos. Nessa conjuntura, pessoal, o Brasil ia ser recolonizado, iria voltar a ser colônia, algo que não interessava a diversos setores da sociedade brasileira, que começam então a pressionar Dom Pedro pela emancipação. Até que, em 1822, nós temos aí um ano-chave para o nosso processo de independência em relação a Portugal. 1822 é o ano-chave. Em 9 de janeiro deste ano, Dom Pedro declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da minha nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Então ele desafia diretamente
as cortes portuguesas. E o próprio pai, Dom João, que já estava de mãos atadas em Portugal, tendo que se submeter às cortes de Lisboa. Essa obra é fantástica, observa aí. É o quadro da independência, é o quadro de Pedro Américo, que retrata o famoso Grito do Ipiranga. É uma icônica pintura de Pedro Américo, de 1888, que eterniza o momento simbólico do Grito do Ipiranga, ocorrido em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I proclama a independência às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, rompendo definitivamente os laços coloniais com Portugal. Inclusive, esse quadro, ele é uma homenagem do filho, Dom Pedro II, aos feitos do pai. Basicamente, Dom Pedro vai do Rio de Janeiro a São Paulo, tentar conseguir algum apoio político, e as cartas de Lisboa, a carta de sua esposa, a carta dos seus conselheiros começam a chegar e ele começa a ficar pressionado até que, no dia 7 de setembro de 1822, ali às margens do Riacho Ipiranga, ele proclama a nossa emancipação política. A partir daí, pessoal, mais que nunca é um passo sem volta. O Brasil definitivamente não volta mais a ser colônia, que já não era desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Compreendeu aí esse processo? Tudo certo? Preparei aqui para vocês, eu queria que vocês olhassem aí, olha, tem uma linha do tempo do processo de emancipação e proclamação da nossa independência. Tá bom? Em 1808, começamos aqui, ó. Nós temos a chegada da corte portuguesa a Rio de Janeiro, transformando a colônia. A colônia agora passa a ser metrópole. A metrópole, lá Portugal, passou a ser colônia. Em 1815, nós temos a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, consolidando um status que nunca antes se vira em termos coloniais. Uma colônia é elevada a Reino Unido. Em 1820, aí nós temos a Revolução Liberal do Porto, que força a família real a retornar a Portugal. Mais que isso, as cortes de Lisboa, a partir da Revolução Liberal do Porto, querem recolonizar o Brasil. Mas o príncipe regente, então, em 1822, consolida a nossa emancipação, a nossa independência em relação a Portugal. Tudo bem até aí? Observa bem essa linha do tempo, bem interessante. Agora, como foi a partir dessa proclamação de independência? Ocorreu da seguinte maneira. Em 1822, em 7 de setembro, é um momento decisivo da separação política do Brasil e de Portugal, às margens do Riacho Ipiranga, mas não é o suficiente. Em 12 de outubro, Dom Pedro I é aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, Portugal agora não podia fazer mais nada. Inclusive, as forças portuguesas que estavam aqui começavam a ser expulsas do Brasil. Em 1º de dezembro desse mesmo ano, acontece o quê? A coroação oficial de Dom Pedro I, como primeiro imperador do Brasil independente. A nossa emancipação, que começou em 1808 com a vinda da família real, que se consolida em 1822, a partir de setembro até dezembro daquele ano, estava proclamada, estava em caráter definitivo. Então, o que é esse processo de emancipação política do Brasil, professor? Esse processo de emancipação política do Brasil, ele é nada mais que o fim do domínio colonial. O encerramento de mais de 3 séculos de controle português sobre o território brasileiro, inaugurando uma nova fase histórica. É também um momento de monarquia constitucional, o estabelecimento de um sistema político único nas Américas. Um período com um império
com Constituição, equilibrando tradição e modernidade. Inclusive, em uma próxima aula, nós vamos entender e relembrar um pouco mais sobre este império, essa fase, e as constituições que permearam essa fase. Teve uma primeira constituição que queria limitar o poder do imperador, depois ele vai lá e outorga, impõe uma constituição que amplia os seus próprios poderes, enfim. Mais tarde, numa próxima aula, viu? É um momento também que acontece um desenvolvimento nacional muito grande. A criação das bases institucionais para o desenvolvimento político, econômico e social desse novo país, como nação independente, soberana. Agora, eu quero saber e testar os seus conhecimentos sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, das raízes mais profundas da nossa história independente. Quero te convidar a resolver comigo essa atividade. Vamos lá, com os seus conhecimentos, viu? Sem colar da internet. No início do século XIX, o Brasil viveu profundas transformações políticas. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 rompeu com o antigo pacto colonial e abriu os portos às nações amigas. Esse processo desencadeou novas relações econômicas e sociais que culminaram na independência em 1822. Diante desse contexto, pode-se afirmar que a abertura dos portos, letra A, manteve o monopólio comercial português sobre o Brasil, B, reduziu o comércio com a Inglaterra e favoreceu os comerciantes portugueses, C, aumentou a dependência do Brasil em relação à França, D, favoreceu o comércio direto com outras nações, enfraquecendo o exclusivismo colonial, letra E, isolou economicamente o Brasil do restante do mundo. 10 segundos para você resolver e marcar a alternativa. Faz aí. Então, alunos, eis o nosso momento. Acertou quem falou que era a alternativa D. Nesse momento, pessoal, nós temos o fim do chamado Pacto Colonial. Ou seja, o fim do exclusivismo com Portugal. Agora, o Brasil pode negociar seus produtos diretamente com outras nações. Consequentemente, isso enfraquece o exclusivismo colonial. É o fim do pacto colonial. Isso favorece o Brasil em todos os sentidos, que agora pode negociar com outras nações livremente. Ok? Mais uma. O Grito do Ipiranga, tradicionalmente associado à independência do Brasil, ocorreu em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Apesar de ser um símbolo nacional, o evento deve ser entendido como, alternativa A, um movimento popular de grande adesão das camadas pobres, B, um levante militar planejado por José Bonifácio, C, um ato político representativo da decisão das elites em romper com Portugal, mantendo a ordem social, D, um golpe militar contra a monarquia portuguesa, letra E, um protesto organizado pelos comerciantes ingleses. Essa ficou fácil, não é, gente? Essa ficou fácil. Alternativa C. Inclusive, porque esse movimento não contou com o apoio popular, o povo não foi chamado para participar desse movimento. Então foi um movimento aí, principalmente representado pelas elites, que queriam romper com Portugal, porque queriam continuar com a abertura dos portos, queriam continuar negociando livremente com outras nações. Não interessava às elites brasileiras que o pacto colonial voltasse, que o exclusivismo com Portugal voltasse. Isso iria atrapalhar os seus negócios, ok? Portanto, letra C, um ato político representativo da decisão das elites em romper com Portugal, mantendo a ordem social. Portanto, meus queridos alunos, podemos concluir, acompanha aí comigo,
que a emancipação política do Brasil foi resultado de um processo complexo e gradual, entrelaçando fatores internos e externos, pressões políticas e aspirações locais. Fatores como Napoleão na Europa, bloqueio continental, chegada da família real ao Brasil, partida da família real ao Brasil devido a pressões portuguesas, a Revolução Liberal do Porto, pressões das elites brasileiras sob Dom Pedro para a proclamação da República, enfim, são muitos fatores. A nossa emancipação é a soma de muitos fatores entrelaçados naquele momento. Esse legado, acompanha aí comigo no tópico 2, esse legado histórico moldou profundamente o Brasil moderno, estabelecendo as fundações para sua trajetória como nação soberana e sua evolução democrática ao longo dos séculos XIX, XX, XXI e o nosso Brasil atual. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, não é? Tenham desvendado aí um pouco, esclarecido um pouco mais qualquer dúvida sobre esse tema, que você já vem estudando com certeza há algum tempo, e é isso. Aprofunde-se e foque cada vez mais nesses conteúdos de história do Brasil, pois eles são muito importantes para a vida escolar de vocês. Até uma próxima aula, viu? Tchau!